As fotografias podem capturar alguns dos nossos momentos mais importantes e falar 1000 palavras, mas nem toda foto pode transmitir a perturbadora história por trás, os trágicos próximos momentos ou o horror espreitando nas proximidades. No vídeo de hoje, vamos abordar algumas das fotografias de aparência mais inocente com histórias verdadeiramente perturbadoras. A primeira imagem é uma fotografia aparentemente comum e inocente. Uma menina está sentada nos ombros de um homem. Os sujeitos na foto são turistas da Espanha visitando a cidade irlandesa de Omar. Não há muito a se notar na fotografia, apenas seus acontecimentos cotidianos na Rua do Mercado no dia 15 de agosto de 1998. À direita está um carro Vauxhall, vermelho estacionado, mas apenas alguns momentos após esta fotografia ser tirada, uma bomba que foi plantada dentro do carro detonou. Acredita-se que a bomba tenha sido plantada pelo Real Exército Republicano Irlandês, um grupo dissidente do Exército Republicano Irlandês, em abril de 1998, alguns meses antes do bombardeio. O Acordo de Sexta-feira Santa foi assinado. Isso deveria trazer o fim dos Troubles, um período de conflito sectário que durou uma década na Irlanda do Norte. O Exército Republicano Irlandês Real se dividiu para se opor ao Acordo de Sexta-feira Santa e continuar as táticas dos Troubles. Uma tática notável do Exército Republicano Irlandês era plantar bombas em locais comerciais ou governamentais. Avisos geralmente eram enviados às autoridades com antecedência, numa tentativa de reduzir as baixas civis. Mas essas mensagens eram frequentemente inconsistentes. Algumas eram claras sobre a ameaça e a localização, enquanto outras levavam à confusão. No caso do bombardeio de Omar, a confusão seria mortal. Na tarde do dia 15 de agosto de 1998, o Vauxhall vermelho, carregado com uma bomba de fertilizante de 500 libras, fez seu caminho para Omar. O plano era estacioná-lo fora do tribunal de Omar, mas não havia estacionamento disponível. Então, em vez disso, o carro foi estacionado em uma rua próxima, a Rua do Mercado, fora de uma loja de roupas. Um aviso codificado do Exército Republicano Irlandês Ferroviário foi recebido pelas autoridades sobre uma bomba colocada perto do tribunal de Omar, na rua principal. Como resultado, a área ao redor do tribunal foi evacuada. Mas o problema, no entanto, era que não existe uma rua principal em Omar. No entanto, não muito longe do tribunal estava a Rua do Mercado, considerada a principal rua comercial da cidade. Devido à confusão, essa área, a apenas algumas centenas de metros do tribunal, não foi evacuada. Na verdade, a polícia, sem saber, conduziu os pedestres para onde a bomba de carro havia sido estacionada. Logo após as 3 da tarde, a bomba detonou. Aqueles na movimentada rua principal foram atingidos pela força explosiva da bomba. Estilhaços do carro e vidro quebrado voaram para todos os lados. Testemunhas e sobreviventes da explosão, procurando por seus entes queridos, descreveram a cena como se fosse de um filme de desastre. Os mortos e os moribundos foram deixados espalhados pela rua, junto com os membros destruídos de muitos. Muitos dos que foram feridos foram amputados pela explosão, sofreram queimaduras graves e lesões sérias na cabeça. A vítima mais jovem era a Brida Devane. Ela nem tinha 2 anos. Ela estava comprando sapatos com a mãe quando a bomba explodiu. Sua mãe Tracy ficou em coma por 2 meses após a explosão e acordou com a notícia horrível de que sua filha estava morta. Outra sobrevivente foi Suzanne Travis. Ela estava na cidade para almoçar e comprar uma passagem de avião com sua mãe. Quando foi atingida pela explosão, ela se lembrou do seguinte: quando a bomba explodiu, foi como um estrondo surdo. Acho que isso é porque foi tão alto, minha audição foi afetada. Lembro-me de sentir pressão em todo o meu corpo. Meu rosto parecia estar sendo esmagado. Lembro-me de ser jogado para trás e percebi que minha mãe deve ter sido lançada ao ar quando a bomba explodiu. Então olhei para baixo
e minhas duas pernas estavam à minha frente, mas percebi que não tinha meu pé esquerdo. Ele havia sido completamente arrancado. No total, 29 pessoas foram assassinadas e outras 220 ficaram feridas. Os sujeitos da fotografia sobreviveram, mas o fotógrafo não. A câmera foi recuperada dos escombros e a foto publicada destacando o encontro próximo com a morte. A explosão também teve ramificações para o processo de paz. Para alguns, isso era evidência de que o exército republicano irlandês não tinha intenções de se desfazer. Mas o Sinn Féin, o braço político do exército republicano irlandês, foi rápido em condenar o ataque e a tentativa de interromper o processo de paz. Tentativas foram feitas pelo Exército Republicano Irlandês Provisório para suprimir o Exército Republicano Irlandês Rail. O Exército Republicano Irlandês Rail assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas afirmou que os civis não eram o alvo. Esta fotografia, apenas momentos antes do mortal bombardeio, permanecerá como uma das imagens mais perturbadoras da história recente. E estar tão perto de um carro-bomba, sem saber que está a apenas momentos da morte, é realmente um pensamento perturbador de processar. A seguir, temos o SS Grand Camp. No dia 16 de abril de 1947, na cidade portuária industrial de Texas City, Texas, ocorreria um dos piores desastres industriais. Um navio de carga recomissionado, com o nome de SS Grand Camp, estava atracado e estava sendo carregado com o material necessário para ajudar a reconstruir a Europa devastada pela guerra, mas sua carga mortal iria inflamar, causando uma explosão massiva, uma das maiores explosões não nucleares da história. E pouco antes de este desastre acontecer, uma fotografia foi tirada do Grand Camp, fumegante, apenas momentos antes da catástrofe. O SS Grand Camp era um navio Liberty, atracado no terminal portuário número 1 de Texas City. Era um navio de carga padrão construído durante a Segunda Guerra Mundial e, em 1947, foi empregado no comércio em tempos de paz. O navio estava destinado a transportar todo tipo de mercadorias, incluindo amendoins, barbante, algodão e equipamentos de engenharia. Mas sua carga mais notável foi um carregamento de fertilizante de nitrato de amônio, cerca de 2.300 toneladas do material. O nitrato de amônio é uma substância aparentemente inofensiva, comumente usada como fertilizante. Mas sob certas condições, nomeadamente quando exposto ao calor, confinamento e contaminação, pode se tornar algo mortal, um explosivo poderoso. O nitrato de amônio, carregado no Grand Camp, foi armazenado apertadamente em sacos de papel marrom. Enquanto os trabalhadores do cais estavam carregando o fertilizante, alguns notaram como ele estava quente ao toque. Não demorou muito para que os trabalhadores do cais notassem fumaça começando a subir do porão de carga. Tentativas foram feitas para apagar o fogo com água e extintores de incêndio. 2 caminhões de bombeiros foram logo enviados, seguidos pouco depois por 2 caminhões de bombeiros do Departamento de Bombeiros Voluntários da cidade. Neste ponto, no entanto, a área abaixo das escotilhas do navio estava aquecendo tão rapidamente que era improvável que a água pudesse ter feito muito para extinguir o fogo. O capitão do navio, preocupado com os danos à carga, ordenou que os porões fossem fechados e preenchidos com vapor, na esperança de apagar o fogo. O problema era que o nitrato de amônio é um oxidante, o que significa que ele pode sustentar um fogo nessas condições. O calor da carga do navio rapidamente se aproximou de 850 graus Fahrenheit, a temperatura na qual o nitrato de amônio pode explodir. Além disso, o vapor pode ter desencadeado uma reação, transformando o fertilizante em óxido nitroso, fornecendo ainda mais oxigênio e, portanto, combustível para a explosão iminente. Um trabalhador químico nos docas ouviu a confusão e ele foi dar uma olhada. Ele rapidamente tirou uma fotografia. A imagem é enganosamente comum à primeira vista. O navio fica quieto no pier
alguns espectadores, trabalhadores do cais e bombeiros se reunindo ao redor do navio. Uma pluma de fumaça pode ser vista começando a ficar preta e escura no céu, mas não havia sinais claros de que o pior estava prestes a acontecer. Às 9h12 da manhã, o navio explodiu. A explosão rasgou o navio com uma força inimaginável. O nitrato de amônio, aquecido, confinado e volátil, detonou com o poder de uma pequena bomba nuclear. Testemunhas a 40 milhas de distância até ouviram a explosão. Janelas estilhaçaram em Houston a mais de 30 milhas para o interior. Sismógrafos registraram como um terremoto. Uma âncora de 2 toneladas do acampamento foi lançada a mais de 1,5 milha de distância. Por cerca de 2.000 pés, a explosão causou danos massivos em pelo menos 1.000 edifícios. Até mesmo aviões foram soprados para fora do céu. A onda de choque achatou tudo nas proximidades. Os trabalhadores do cais foram, claro, instantaneamente mortos. A planta química da Monsanto, próxima ao navio, foi obliterada, ceifando as 145 vidas dos trabalhadores que estavam dentro no momento. O Departamento de Bombeiros Voluntários da cidade, composto por 28 homens, foi praticamente dizimado. Apenas um bombeiro sobreviveu à explosão. Após o ocorrido, Texas City parecia uma zona de guerra. Incêndios duraram por horas. Hospitais ficaram superlotados. Sobreviventes atordoados cambaleavam através da fumaça e das cinzas. As estimativas de baixas chegaram a um total de 567. Mais de 100 pessoas foram declaradas desaparecidas. Seus corpos nunca foram recuperados. Mais de 5.000 pessoas ficaram feridas, inundando os hospitais com todo tipo de lesões. O custo total do dano em dinheiro de hoje equivale a mais de 6 bilhões de dólares. E para piorar ainda mais a situação, outro navio, o SS High Flyer, atracado nas proximidades, também estava carregado com nitrato de amônio. Este navio também pegou fogo a partir da primeira explosão. Ele havia se desamarrado e derivado para colidir com outro navio. Por horas, a tripulação tentou prevenir outra explosão, mas às 1h10 da manhã, ele também explodiu, agravando o pesadelo. Outras 2 pessoas foram mortas enquanto tentavam impedir mais carnificina. O desastre do Grand Camp, ou o desastre de Texas City, é o acidente industrial mais mortal da história dos Estados Unidos da América. A fotografia tirada antes da explosão é um lembrete sombrio de como o ordinário pode se tornar catastrófico rapidamente. E agora chegamos à última fotografia. Esta última foto parece nada. Parece uma pedra descolorida, ou talvez a impressão úmida de uma pessoa sentada nos degraus. Mas quando você percebe que a fotografia foi tirada pouco depois da queda da bomba atômica em Hiroshima, uma explicação mais perturbadora é apresentada. No dia 6 de agosto de 1945, um Boeing B-29 Super Fortress, modificado, apelidado de Enola Gay, voou sobre Hiroshima no início da manhã. A bomba Little Boy foi entregue por paraquedas às 8h15 da manhã. Foi detonada por volta de 2.000 pés acima da cidade. A explosão resultante foi equivalente a cerca de 12.000 a 15.000 toneladas de trinitrotolueno. Tal força explosiva foi alcançada com apenas 2% do urânio da bomba atingindo a fissão. Pelo menos 80.000 homens, mulheres e crianças morreram instantaneamente. Mas a explosão nuclear causaria outros fenômenos além da destruição massiva e da perda de vidas. Apelidadas de sombras nucleares, os últimos momentos da vida de uma pessoa foram capturados de maneira assustadora nas paredes e pisos. O fenômeno por trás dessas sombras nucleares está enraizado na física. Quando a bomba detonou, liberou uma explosão intensa de calor e luz, tão poderosa que descoloriu as superfícies em seu caminho. Qualquer coisa que bloqueasse a luz, que poderia ser um corrimão, uma bicicleta ou uma pessoa, deixaria para trás uma área escurecida onde a luz havia sido obstruída.
Para simplificar, pessoas e objetos agiram como stencils em um flash mortal de energia. A foto em questão é chamada de sombra humana gravada em pedra. Foi tirada nas escadas de um banco logo após a bomba ser detonada. O que a sombra nos diz é que uma pessoa estava sentada lá no momento da detonação. O corpo dela bloqueou a radiação térmica e, quando seu corpo vaporizou no calor do fogo nuclear, deixou para trás um contorno claro. Seu último momento vivo ficou permanentemente registrado em pedra. Em janeiro de 1971, parte da pedra contendo a sombra foi cortada e transferida para o Museu Memorial da Paz de Hiroshima. As sombras nucleares são semelhantes às próprias fotografias. Elas capturaram uma pessoa comum, fazendo algo ordinário, como sentar-se nos degraus de um banco naquele dia de agosto de 1945. As sombras nucleares de Hiroshima não são, por si só, sensacionais ou gráficas. Em vez disso, eles mostram uma vida cotidiana, interrompida da maneira mais violenta possível. Dizem que uma fotografia pode falar 1000 palavras, mas raramente uma fotografia pode te dizer o que acontece depois. É através do entendimento do contexto, do pano de fundo e dos eventos que levaram ao que é capturado na fotografia que podemos realmente apreciar nossa história. E nesses casos, uma fotografia pode revelar um evento verdadeiramente perturbador na dura realidade. Obrigado.